smartphones, notebooks, tablets. A existência deles depende de elementos praticamente invisíveis ao público. Estamos falando de 17 elementos metálicos conhecidos como terras raras. Eles são os ingredientes secretos que transformam a eletrônica. Esses elementos são os heróis desconhecidos por trás de algumas das maiores inovações da humanidade. Imaginem um mundo sem eles. A transição para uma economia verde seria paralisada. Nossa rede de comunicação global desmoronaria. O poder das terras raras é fundamental para o progresso moderno. Mas esses elementos cruciais são controlados por uma única força geopolítica: a China. Essa concentração cria uma vulnerabilidade. Eles se tornaram ativos estratégicos de imensa importância global. É uma história sobre poder e o equilíbrio precário do mundo moderno. As implicações estratégicas do domínio dos elementos de terras raras são profundas para líderes mundiais, estrategistas militares e executivos corporativos. Sistemas de defesa avançados, como o F-35, dependem de elementos de terras raras. Isso cria uma vulnerabilidade estratégica, já que a cadeia de suprimentos é controlada por um rival geopolítico. Em 2010, a China suspendeu as exportações de terras raras para o Japão após uma disputa marítima, causando um choque industrial. Mais recentemente, em 2024, a China impôs restrições de exportação sobre tecnologias de terras raras, lembrando o mundo de sua influência econômica. O ZEA e a Europa estão agora tentando reconstruir as cadeias de suprimentos domésticas, uma tarefa que leva anos e bilhões de dólares. A economia global permanece exposta ao controle da China. O nome terras raras é um dos grandes equívocos da ciência, pois a maioria desses 17 elementos são relativamente abundantes na crosta terrestre. O verdadeiro desafio reside na sua geologia e química. Eles raramente são encontrados em depósitos concentrados e economicamente mineráveis, o que torna sua extração um empreendimento complexo e caro. Você deve primeiro minerar vastas quantidades de minério e, em seguida, submetê-lo a um processo de separação longo e árduo. Esse é o desafio químico de refinar terras raras. É um domínio que a China dominou, deixando o resto do mundo muito para trás em capacidade técnica. Os elementos em si não são raros, mas a capacidade de produzi-los de forma limpa, barata e em escala é de fato uma capacidade excepcionalmente rara. O que torna esses elementos tão cruciais para o nosso mundo moderno? A resposta está nas suas propriedades atômicas únicas, especialmente suas características magnéticas e ópticas. Eles dão superpoderes à tecnologia moderna. Peguemos o neodímio, por exemplo. Quando combinado com ferro e boro, ele cria os ímãs permanentes mais potentes conhecidos pela ciência. Eles são a força invisível que torna os motores de veículos elétricos eficientes. Impulsiona as turbinas nos gigantescos parques eólicos offshore. O hérbio é usado para amplificar sinais de luz em cabos de fibra óptica, formando a espinha dorsal da internet. As aplicações se estendem profundamente ao reino da segurança e defesa nacional. Sem um suprimento confiável desses 17 elementos, a capacidade de uma nação de fabricar e manter seu hardware militar mais avançado seria severamente comprometida. Da energia verde à eletrônica de consumo e da imagem médica à superioridade militar, a impressão digital das terras raras está em toda parte. Eles são frequentemente o ingrediente facilitador. A jornada dos elementos de terras raras, das profundezas da Terra até um componente de alta tecnologia finalizado, é um caminho longo e tecnicamente exigente. Começa com a mineração, a extração de enormes volumes de rocha. O minério inicial contém apenas uma pequena fração de elementos de terras raras. O beneficiamento envolve moer o minério até um pó fino para aumentar a concentração de óxidos de terras raras. Depois, vem a separação e o refino, um processo hidrometalúrgico de várias etapas. Após a separação, os óxidos de terras raras individuais
são convertidos em metais de alta pureza por eletrólise. Esses metais puros, como o neodímio, são então usados para criar ligas e ímãs. Toda a jornada é uma prova da engenharia química avançada, mas também acarreta sérios desafios ambientais. Cada etapa dessa intrincada cadeia de suprimentos é um potencial gargalo, e a China domina quase todas elas. A dominância da China em terras raras não é um acidente, é uma estratégia deliberada e de longo prazo. Lá nos anos 80, Deng Xiaoping declarou: "O Oriente Médio tem petróleo, a China tem terras raras." Essa diretriz colocou a nação no caminho para controlar os minerais tecnológicos mais críticos do mundo. A China investiu pesado na cadeia de suprimentos, da mineração à pesquisa avançada. Eles subsidiaram empresas estatais, permitindo que elas praticassem preços mais baixos que os concorrentes globais. Essa precificação agressiva tornou impossível para as minas nos Opulecuá, Austrália e outros lugares competirem. Hoje, a China controla cerca de 60% da mineração de terras raras e cerca de 90% da capacidade de refino. Isso dá a Pequim uma influência incrível, transformando a tabela periódica em uma ferramenta de diplomacia. Por anos, o mundo se contentou em comprar terras raras baratas da China, ignorando os riscos estratégicos. Mas toda essa complacência foi despedaçada em setembro de 2010, após um tenso incidente marítimo. A China suspendeu todas as exportações de elementos de terras raras para o Japão. A mensagem era clara. Disputas políticas agora significavam consequências econômicas diretas. A China estava mostrando ao mundo que estava disposta a usar seu controle sobre esses materiais críticos como arma. O impacto no Japão foi imediato e catastrófico. As linhas de produção enfrentaram a ameaça real de parar completamente. O incidente foi um terrível alerta, não apenas para o Japão, mas para todo o mundo industrializado. A crise expôs o quão frágeis eram as cadeias de suprimentos globais. O mundo percebeu que a China controlava o termostato global para a fabricação de alta tecnologia. A ilusão de um mercado puramente comercial para terras raras foi desfeita. Eles estavam perigosamente dependentes de um rival estratégico para os blocos de construção essenciais de suas economias. As ações da China sinalizam uma nova fase, mais assertiva, em sua estratégia de terras raras. No final de 2023 e em 2024, Pequim oficializou controles de exportação, exigindo licenças para tecnologias de processamento de terras raras e fabricação de ímãs. Essa política responde diretamente à guerra tecnológica com os Elinhua, controlando as exportações de tecnologia para dificultar cadeias de suprimentos independentes. Indústrias, de montadoras a empreiteiras de defesa, enfrentam incertezas e potenciais aumentos de custos. A China vê seu domínio de terras raras como um pilar estratégico permanente, uma ferramenta geopolítica em sua competição com os ICEA. Enquanto o mundo busca alternativas, a China consolida seu poder, garantindo que qualquer caminho para a tecnologia avançada passe por ela. Para a União Europeia, a dependência de terras raras chinesas não é apenas uma preocupação, é uma ameaça existencial. A União Europeia importa surpreendentes 98% dos seus ímãs permanentes de terras raras diretamente da China. Eles são o coração das indústrias mais estratégicas da Europa, incluindo seu renomado setor automotivo e sua ambiciosa agenda do Pacto Ecológico Europeu. A Comissão Europeia lançou iniciativas com o objetivo de impulsionar a mineração, processamento e reciclagem doméstica de terras raras. O objetivo é reduzir a dependência do continente de fornecedores únicos e construir uma cadeia de suprimentos mais resiliente. Enquanto a Europa fala em construir autonomia estratégica, o relógio está correndo. Para a Europa, a crise das terras raras é um duro despertar. Do outro lado do Atlântico, os Estados Unidos enfrentam uma crise similar. Décadas de terceirização deixaram a nação dependente de seu principal concorrente.
O governo dos Scaracreua identificou isso como um risco crítico para a segurança nacional. Praticamente todo equipamento militar avançado exige componentes de terras raras. Isso desencadeou um esforço bipartidário para reconstruir as capacidades americanas. Os EUADOs estão lançando uma estratégia agressiva para reconstruir sua cadeia de suprimentos doméstica. O governo está incentivando empresas privadas a processar terras raras em solo americano. Por enquanto, o minério de Mountain Pass ainda é enviado para a China para processamento final. Os Estados Unidos estão em uma corrida contra o tempo. Enquanto os EUA se esforçam para recuperar o atraso, eles permanecem vulneráveis. Essa dependência significa que a economia e a segurança nacional dos LOCUA estão expostas a interrupções no fornecimento. O resultado dessa corrida será um fator decisivo na competição geopolítica do século XXI. A dependência de terras raras não se resume a carros e celulares. Ela está entrelaçada na própria estrutura da nossa economia. A saúde depende de terras raras. Aparelhos de ressonância magnética precisam de gadolínio e tomógrafos. PET usam lutécio. Uma interrupção no fornecimento poderia atrasar equipamentos que salvam vidas em todo o mundo. Indústria e manufatura também dependem desses elementos. Terras raras são catalisadores no refino de petróleo essenciais para vidros polidos e para alimentar lasers industriais. Até mesmo o ar puro está ligado ao cério em conversores catalíticos, reduzindo as emissões de carros. Uma escassez não só atrapalharia novas tecnologias, mas as próprias indústrias que mantêm nosso mundo funcionando. Essa vulnerabilidade força as empresas a ponderarem riscos geopolíticos em suas cadeias de suprimentos como nunca antes. Os preços das terras raras agora flutuam com a política global, tornando o planejamento de longo prazo arriscado e caro. As empresas precisam escolher manter a eficiente cadeia de suprimentos da China ou investir bilhões para diversificar, aumentando os custos para todos. O controle da China permite que ela influencie mercados globais, atrase o progresso de rivais e recompense aliados. A crise não é apenas sobre o fechamento de fábricas, é uma mudança no poder global, onde o controle sobre 17 elementos significa influência sobre economias inteiras. As terras raras se tornaram uma força silenciosa moldando o futuro dos LOCUA, da Europa e além. O que está em jogo é nada menos que a segurança tecnológica e econômica. Enquanto o mundo busca alternativas à China, o Brasil se destaca com a segunda maior reserva de terras raras do planeta. Essa sorte geológica poderia transformar o Brasil numa futura potência, se conseguir destravar seu potencial. Apesar de seus recursos, o Brasil produz menos de 1% das terras raras globais, prejudicado pela burocracia, o baixo investimento e a instabilidade política. O verdadeiro desafio não é apenas a mineração, mas dominar o complexo processamento e a manufatura que agregam valor. O Brasil está atrasado em tecnologia e conhecimento, e novos projetos enfrentam escrutínio sobre direitos ambientais e indígenas, especialmente perto da Amazônia. Equilibrar o desenvolvimento com a proteção ambiental é um teste crítico para os líderes brasileiros. Ainda assim, a esperança está surgindo. Projetos como o da Serra Verde estão finalmente entrando em operação, construindo experiência e atraindo investimentos. Se o Brasil conseguir superar seus obstáculos, poderá se tornar um ator-chave numa cadeia de suprimentos global diversificada. O mundo está de olho para ver se o gigante adormecido do Brasil vai despertar. Seu sucesso poderia remodelar o mercado de terras raras e a dinâmica do poder global. A oportunidade é histórica, mas os desafios também são. Os próximos passos do Brasil ecoarão por todo o mundo. Enquanto o potencial do Brasil ainda não foi explorado, a Austrália já é a principal produtora de terras raras fora da China. Com mineração avançada e fortes laços com os ICECAUSTUA, a Austrália é fundamental para o esforço do Ocidente em construir uma cadeia de suprimentos independente. A Lynas Rare Earths, operando a mina Mount Weld,
é a única grande produtora não chinesa de óxidos de terras raras separados. A estratégia da Austrália vai além da mineração. A Linaz opera plantas de processamento na Malásia, está construindo novas instalações na Austrália e no ZEU e busca uma cadeia de suprimentos completa, da mina ao ímã. Isso desafia diretamente o domínio da China, mas a escala ainda é pequena comparada à indústria chinesa. Os produtores australianos enfrentam ameaças econômicas. A China pode derrubar os preços para sufocar os concorrentes, ameaçando a lucratividade e a expansão. Apesar desses riscos, a Austrália é a pedra angular da resposta ocidental às terras raras. Investimentos em minas e plantas de processamento são os primeiros passos vitais para a segurança da cadeia de suprimentos. O progresso da Austrália simboliza a determinação do Ocidente em retomar a independência tecnológica. A jornada é lenta e cara, mas essencial para um futuro seguro. A Austrália, com seus aliados, está comprometida em fornecer uma alternativa confiável. A luta por terras raras está apenas começando. Sob o gelo da Groenlândia jaz Kvanefjeld, uma das maiores jazidas inexploradas de terras raras do mundo, rica em elementos pesados cruciais. Esse potencial tem atraído a atenção global, mas o desenvolvimento enfrenta enormes obstáculos. O local está entrelaçado com materiais radioativos, levantando preocupações ambientais e políticas, especialmente entre as comunidades Inuit da Groenlândia. Uma eleição recente trouxe um governo que se opõe ao projeto, paralisando o progresso por enquanto. O caso da Groenlândia mostra que a mineração de terras raras hoje é mais do que geologia. É sobre conquistar uma licença social para operar. Mesmo jazidas de classe mundial podem ser deixadas de lado pela oposição local e riscos ambientais. Os recursos da Groenlândia permanecem trancados, um lembrete de que alternativas à China são duramente conquistadas. Os riscos ambientais, logísticos e políticos são imensos. Por enquanto, a Groenlândia é um prêmio tentador, mas inalcançável. O equilíbrio de poder global está mudando. As terras raras são o novo petróleo. Por um século, o petróleo moldou economias e conflitos. Agora, as terras raras impulsionam a era digital, a tecnologia verde e a inovação militar. Esses 17 elementos são essenciais, não para a energia, mas para construir o próprio futuro. Ao contrário do petróleo, não há substitutos para as propriedades únicas das terras raras. Quem controla a cadeia de suprimentos, controla o progresso tecnológico. A competição não é mais apenas sobre software ou chips, é sobre minas, refinarias e fábricas de produtos químicos. Os sonhos de alta tecnologia dependem de uma cadeia de suprimentos vulnerável e concentrada, controlada principalmente pela China. Entender as terras raras é fundamental para entender o poder e a vulnerabilidade modernos. Essa história abrange geologia, economia e política global. A luta pelo controle definirá alianças e rivalidades por décadas. Assim como o petróleo moldou o século XX, as terras raras moldarão o século XXI. As apostas quais nações lideram e quais ficam para trás. A corrida pelo futuro começou. O mundo encara uma escolha difícil: continuar dependente do cobre da China ou construir um futuro resiliente e diversificado. O caminho mais fácil é a eficiência a curto prazo, mas deixa as economias vulneráveis a choques políticos e interrupções na cadeia de suprimentos. O caminho mais difícil exige um investimento massivo, novas minas, processamento mais limpo e inovação em reciclagem e materiais. É uma jornada longa e arriscada, mas que leva a uma maior segurança e independência. O Brasil, com suas vastas reservas, pode se tornar a pedra angular dessa nova cadeia de suprimentos, se agir de forma decisiva e responsável. A oportunidade é histórica, mas exige visão e vontade política. Isso não é apenas uma questão de governo ou empresa, afeta a todos. O preço do seu próximo celular, a velocidade da tecnologia verde e os avanços médicos
Tudo depende dos elementos terras raras. O mundo precisa pesar a eficiência versus a segurança, os custos de curto prazo versus a estabilidade de longo prazo. O grande desacoplamento começou, e seu resultado moldará gerações. O futuro, resiliência compartilhada ou dependência perigosa, está sendo decidido agora. Estamos vivendo os primeiros passos de uma guerra global silenciosa e não declarada. É um novo tipo de conflito, travado não com exércitos no campo de batalha, mas com controles de exportação, políticas industriais e controle sobre cadeias de suprimentos. O campo de batalha é a própria tabela periódica, e o prêmio é nada menos que o controle sobre os blocos de construção fundamentais da civilização moderna. Esta é a grande guerra por recursos do século XXI. E o seu resultado terá um impacto direto na sua vida, na sua carreira e no mundo que seus filhos herdarão. As tecnologias que definirão o futuro, da inteligência artificial à energia verde, todas dependem de um suprimento seguro e confiável de elementos de terras raras. A questão central que emerge desta guerra silenciosa é a da autonomia e do controle. Queremos um futuro onde a inovação possa ser sufocada pela agenda política de uma única nação? Ou queremos um futuro onde as ferramentas do progresso sejam acessíveis a todos que buscam construir um mundo melhor? Este é o cerne da luta. É uma batalha para garantir que o avanço tecnológico da humanidade não seja refém da geopolítica. É uma luta para criar uma base mais resiliente, equitativa e segura para o futuro, garantindo que a próxima grande invenção não seja bloqueada por uma escassez de minerais orquestrada a milhares de quilômetros de distância. Agora, a pergunta se volta para você. Tendo visto o quão profundamente esses 17 elementos estão entrelaçados no tecido do nosso mundo, e quão precário é o nosso acesso a eles, o que você acha que o futuro nos reserva? Você acredita que países como o Brasil e a Austrália podem desafiar com sucesso o domínio da China e criar um mercado global mais equilibrado? Ou a dianteira da China é simplesmente grande demais para ser superada? O debate está longe de terminar, e a conscientização pública é o primeiro passo para uma ação significativa. Sua voz, seu engajamento e seu entendimento desta questão crítica são mais importantes do que nunca. Esta é uma história que ainda está sendo escrita, e você faz parte dela. Compartilhe esse conhecimento, discuta com seus amigos e familiares e mantenha-se informado. Quanto mais pessoas entenderem a guerra silenciosa pelas terras raras, maior será a pressão sobre governos e indústrias para encontrar soluções duradouras. Convidamos você a se juntar à conversa nos comentários abaixo. Qual você acha que é o caminho mais viável a seguir? E lembre-se, se você achou esta exploração esclarecedora, não deixe de se inscrever em nosso canal, curtir este vídeo e compartilhá-lo amplamente. Juntos, podemos iluminar as forças ocultas que moldam o nosso mundo.